Para finalizar nossa atividade, vamos resolver o exercício de número 9, questão 9, que diz o seguinte: um pedaço de chumbo inicialmente a temperatura de 25 graus Celsius foi colocado no forno durante 3 minutos e teve sua temperatura elevada a 90 graus Celsius. Nesse processo, o pedaço de chumbo absorveu 1.300 calorias. Letra A. Qual é a capacidade térmica desse pedaço de chumbo? Letra B. É possível que outro pedaço de chumbo com valor de massa diferente e a mesma temperatura inicial do primeiro, quando colocado ao mesmo forno durante 3 minutos, atinja também a temperatura final de 90 graus Celsius? Por quê? Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar pela letra A, né? Nós lemos tudo. Primeiro vamos organizar aqui os dados, né? O que é que o enunciado da questão nos dá, né? Dados, né? Ó. Eles nos dão, né, a temperatura inicial, certo? Ele nos dá a temperatura inicial, que é igual a 25 graus. Nos dá a temperatura final, que é 90 graus, né? 90 graus Celsius. Nos dá o tempo, né? Nos dá o tempo, seria a palavrinha tempo. O tempo foi 3 minutos, né? E nos dá a quantidade de calor que foi fornecido, né? A quantidade de calor foi de 1.300 calorias. Bem, vamos à resolução, né? Para a gente resolver esse exercício, né, está pedindo a capacidade térmica e a capacidade térmica. A capacidade térmica, ela é a razão entre a quantidade de calor e a variação da temperatura. Então, vamos lá. Então, está aqui, ó. A capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor fornecido e a variação da temperatura. Então, a capacidade térmica desse corpo vai ser qual é a quantidade de calor? 1.300, né? Tá ali, 1.300 calorias. 1.300 calorias. Qual foi a variação da temperatura? Está aqui. A temperatura inicial era de 25 graus e passou para 90. Então, o que é o ΔT? O ΔT, ele é a temperatura final menos a temperatura inicial, que vai ser igual a 90 menos 25, que é igual a 65 graus Celsius. Essa daqui é a variação da temperatura, certo? Dividindo isso, 1.300 dividido para 65. Fazer a continha bem aqui. 1.300 dividido para 65. 1 não dá, 3 não dá, 130. Então, 130 é maior, tá? Vai dar exatamente o 2. 2 vezes 65 é 130. Subtraindo aqui dá 0. E 0 dividido para 65 é 0. Então, dá 20. 20 calorias por grau Celsius. Então, descobrimos aí a capacidade térmica deste corpo, no caso, um pedaço de chumbo. Aí a letra B pergunta: é possível que outro pedaço de chumbo com valor, outro pedaço de chumbo com valor de massa diferente, então veja só que a massa é diferente. Essa massa, né, ela pode ser maior ou pode ser menor, está dizendo que é diferente, e a mesma temperatura inicial, ou seja, qual foi a temperatura inicial? A temperatura inicial foi de 25 graus Celsius. Colocar no forno a essa mesma temperatura inicial, quando colocada ao mesmo forno, ou seja, colocando a mesma fonte de calor, né, ao mesmo forno, né, durante 3 minutos, o tempo é o mesmo, atinja também a temperatura final de 90 graus Celsius. Quer dizer, é possível eu colocar uma massa diferente, né, a uma mesma temperatura inicial, no mesmo forno durante 3 minutos. E ao final do tempo, esse corpo também atinja a temperatura final de 90 graus Celsius.
Isso é possível? De acordo com o nosso estudo lá, logo no início, né, logo no início lá do estudo, a gente vai ver que o calor específico, né, ele é diferente, né, para diferentes massas, né? Então, o corpo, né, é de chumbo também, mas as massas são diferentes. A mesma coisa de você ter duas panelas, uma panela com 1 litro de água e uma panela com 5 litros de água. Aí você coloca no fogão, né? Com mesmas chamas. É o que é que acontece, né? Para um tempo de 3 minutos, a panela que tem menos água, a temperatura vai ser mais elevada. E para a que tem mais água, né, a temperatura ela vai ser menor, né? A quantidade de calorias absorvida vai ser menor. Então a resposta, pessoal, seria essa daí. Não, como as massas são diferentes, as capacidades desses blocos de chumbo também são diferentes. O bloco maior, né, de maior massa, sofrerá menor variação de temperatura. Né? Durante 3 minutos, né, a uma mesma chama, um bloco maior, ele vai, né, sofrer menor variação de temperatura. Agora, se fosse chamas diferentes, aí gera outra situação, mas a gente está falando do mesmo corpo, tá certo? Então é isso aí, pessoal. A gente finaliza aqui nosso estudo, tá bom? Qualquer coisa, revise aí o vídeo, refaz a atividade para você consolidar essas habilidades. Então, é isso aí.